o pessoal acompanha pelo vídeo, se for o caso. Bom, de todo modo, obrigado pela presença de vocês, por acompanharem. Esse é nosso último encontro presencial do semestre. Então, um prazer tê-las aqui comigo. Hoje, pessoal, a gente só vai passar orientações sobre exame, para quem eventualmente ficou. E é o seu caso? É o meu caso. E corrigir a prova de vocês, para justificar o porquê de algumas notas. Eu tentei fazer uma prova mais leve, mas foi uma prova que eu achei que vocês tiveram mais dificuldade do que eu esperava. Mas a gente vai discutir melhor já as questões da prova. Bom, já adiantando então, Franciele, a gente recebeu agora há pouco essa orientação do Gustavo. Anote as datas. Deixa eu abrir aqui. Eu vi que é dia 29, né? Exatamente. O exame vai ser no dia 29. O que ficou complicadíssimo para vocês? É que vocês têm só o dia 29, uma segunda-feira, para fazer as provas. Então, se o aluno ficou de exame de 2, 3 disciplinas, vai ser bem complicado. Tudo no mesmo dia. E tudo no mesmo dia. Dia 29 começa e dia 29 acaba. Você tem um dia para fazer. Ainda bem que eu fiquei só do senhor. Então, ufa, menos pior. O que vai acontecer? Eu vou liberar a prova para vocês, eu tenho até domingo para liberar, mas eu vou fazer um esforço para, eu acho que sexta-feira eu vou estar mais tranquilo, e aí eu já pretendo liberar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, assim que a prova estiver pronta, estiver no sistema para vocês, vai estar lá no AVA, agora não vai estar na metade da disciplina, vai ser no último encontro 16. Vai estar lá a prova, eu vou avisar os líderes, vou avisar a Nil, vou avisar o Alício para que comuniquem quem eventualmente ficou de exame para já ganhar tempo com isso também. Porque o que eu estou pensando em fazer? Isso a gente não chegou a discutir ainda, a gente não fez reunião, nossos professores ainda, nem sei se vamos ter tempo para fazer uma reunião, porque os prazos agora estão bem em cima, estão bem exíguos. Eu estou pensando em fazer uma questão aberta. Eu vou ter que pensar algum tema e fazer uma questão, que vai valer os 5.000 pontos do exame. Se eu colocar mais de uma questão, eu acho que inviabiliza muito para o aluno. Para mim não fica tão complicado, porque eu acho que eu estou com poucos alunos de exame, não muito. Mas mesmo assim, é um dia só que eu vou ter para corrigir. Vocês entregam 29, eu tenho 30 para lançar. E para mim, agora foi meio corrido no último sábado, mas era um sábado. Então eu não tinha outras obrigações, eu fiquei o dia inteiro em função de corrigir prova. Agora, então na terça-feira vai ser bem complicado para mim parar e fazer correção em lançamento e tal. Então, para a gente otimizar, sendo pragmático, dado esse contexto, eu vou fazer uma questão aberta, eu vou pensar um tema e vai estar lá a prova disponível para vocês. Vai valer 5.000 pontos. Então, o exame só será questão aberta? Uma questão. Ah, sim. Eu vou pensar algum tema do semestre, talvez eu pegue alguma coisa sobre impeachment, que está super na moda, porque a gente não para de fazer, não para de falar de impeachment. Não sei, eu vou pegar algum tema do semestre, ou talvez controle de constitucionalidade, mas a gente já viu bastante controle. Acho que eu não vou fazer isso, não. Talvez eu pegue alguma coisa ali do meio, ali executivo, legislativo, para fazer o exame de vocês. Professor, a devolutiva da prova da M2, posso solicitar pelo e-mail de novo? Sim, eu vou corrigir com vocês agora, e aí é só me dar um alô que eu justifico para vocês o porquê da nota. Agora a gente vai fazer uma correção do que era esperado, assim, de maneira geral. Ok. Ok, mas pessoal, então vamos lá, vamos compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu fechar meu WhatsApp, minhas coisas do outro serviço, eu estava até agora também trabalhando. Ops, aqui não. Prova de vocês, constitucional, N2. Bom, pessoal, isso aqui era a prova. Eu peguei um julgado de uma ação do controle concentrado. Esse meu zoom aqui, tá? De uma ação de controle concentrado, e fiz 4 perguntas. As perguntas mais fáceis valiam 500, as perguntas um pouco mais elaboradas valiam 1.500. Então, essa aqui é a ementa de um julgado. Para vocês responderem, o ideal seria
como até indiquei para vocês, poxa, pega isso aqui, joga no Google e vamos achar a decisão. Olha aqui, já achamos no próprio site do STF. Olha que legal, aqui a gente já tem todo o acórdão, e suas, sei lá, 433 páginas. Mas a partir dele vocês conseguem tirar elementos para que vocês consigam responder a questão. E aqui de cara já está a primeira resposta de vocês. Que ação que é essa, pessoal? Uma DPF. Então, essa aqui estava relativamente dada, esses 500 pontos. Vocês tinham que me indicar, então. Aqui eu perguntei. Trouxe para vocês e perguntei qual espécie de ação trata esse julgado. Você tinha que simplesmente me dizer: o julgado trata uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só aqui. Aqui, pessoal, eu acho que teve... Só a DPF também tá vale. certo também, tá certo. Eu acho que teve uma pessoa só que colocou um negócio bem... Eu acho que foi alguém que fez a prova muito com pressa, foi bem fora, assim. Mas essa aqui, vocês estão, assim, ufa, todo mundo, eu acho, conseguiu pontuar nessa aqui. Essa é a resposta esperada. E aqui a 2, pessoal, deixa eu só abrir meu relatório escondido de vocês aqui. Eu vi quantas pessoas aí, eu não consigo abrir escondido. A 2 foi assim a campeã de erros. Pessoal, ó, do universo de aproximadamente 50 alunos, 2 acertaram essa questão completa. Então, a 2 que eu achei que vocês teriam super facilidade, não rolou. Então, aqui na 2 eu pergunto, por que quem ajuizou essa ação do controle concentrado ajuizou uma DPF? E aí muita gente me respondeu, olha, foi ajuizada uma DPF, porque a DPF é um instrumento adequado para se tutelar os preceitos fundamentais, que se trata de direito à independência da mulher e tal, a saúde, tal. Tá errado? Não tá errado. Mas se eu me pautar apenas nisso, pessoal, eu não usaria DPF, eu usaria a DIN. Então, o que aqui foi muito comum? O aluno me falar que usaria a DPF porque ela protege um tema constitucional, mas aí me falar se fosse só isso, eu usava a DIN, eu não usava a DPF. Então, o que eu vou até abrir o slide aqui para a gente relembrar. A gente tinha aqui os slides, a gente tinha as ações do controle, que foi nosso último encontro. E aí a gente falou, primeiro eu começo com a DIN, depois eu falei da ADC, e aí eu falei da DPF. E quando eu falei da DPF, pessoal, o que eu mais chamei a atenção de vocês foi para esse objeto aqui, que ele é muito específico. Primeiro, para demandas que envolvam atos normativos, leis, atos administrativos, decisões judiciais, federal, estadual e municipal. E aí o outro ponto que é muito importante, que só a DPF consegue trazer para o campo do controle concentrado atos públicos anteriores à Constituição, anteriores ao meu marco, ao meu parâmetro constitucional. Então, por que foi ajuizado uma DPF aqui e não foi ajuizado uma DIN? Lembrando que a DIN vai ser a ação que eu mais vou usar, porque sempre que eu estiver diante de lei ou ato normativo, federal, estadual, posterior à Constituição, a DIN. A DPF ela é mais específica. Então, por que ela foi ajuizada? Percebam, pessoal, que isso aqui eu até comentei com vocês no vídeo sobre orientações da prova,
que isso aqui é uma ação do controle concentrado que está impugnando uma lei, certo? Que lei é essa? O Código Penal. O Código Penal, ele é posterior à Constituição ou ele é anterior à Constituição? O Código Penal de 1940. Então, é possível eu ajuizar uma ADIM nessa hipótese com uma lei federal, mas pré-constitucional? Não dá. Eu preciso usar a DPF, eu preciso usar a ação que me permite ter como objeto uma lei pré-constituição. Aí talvez vocês se lembrem que eu desenhei para vocês que eu falei que quando eu tenho um vício, então imagine aqui, nossa régua do tempo, então eu estou aqui, Constituição de 88, Constituição Federal, que ela é promulgada dia 5 de outubro de 88. Se a lei ou ato normativo que eu quero impugnar, ele está aqui após, deixa eu ver, fica mais fácil de entender. Meu ato, ele está após a Constituição, pessoal, eu, em regra, eu vou usar a AGIM. E se o meu ato é anterior à própria Constituição? Eu até falei para vocês que aqui, tecnicamente, eu nem tenho vício de inconstitucionalidade. Eu tenho vício de não recepção. A rigor. Então, por que eu tenho uma DPF ali, pessoal? Porque o Código Penal, ele é anterior à Constituição Federal. Eu preciso de uma DPF. Por isso que eu não poderia usar a ADIM. Então, o argumento que foi trazido nas respostas de que eu vou proteger um preceito fundamental, eu vou proteger um direito da mulher, legal? Legal. Só que se você fosse fazer apenas isso, você usaria uma ADIM, você não usaria uma DPF. Por que a DPF? Por que essa ação específica? E aí você tinha que me falar porque a DPF consegue abarcar atos pré-constituição. Então, deixa eu fechar isso aqui para me confundir. Então, pouquíssimos alunos conseguiram trazer essa resposta. De falar, olha, estou usando a DPF porque a lei que eu estou impugnando é uma lei anterior à Constituição Federal. Então, Nossa, passei longe dessa resposta. Essa aqui que era a resposta esperada. Aí para vocês, acho que eu só não passei a interventiva. ADIM, ADC, ADPF. E ADO também. Também não é o caso de omissão.
Então, aqui o esperado era isso aqui, simples assim. Mas eu não sei se foi alguma deficiência minha na hora de apresentar para vocês, ou se foi uma questão também que não trouxe essa reflexão pela forma curtinha com que estava exposta. Mas a ideia mais importante aqui é esse ponto aqui. Eu tenho um parâmetro, o meu objeto, ele é anterior à Constituição. Então, necessariamente precisaria juizar uma DPF. A ADIM não seria a ação adequada para isso. Então, essa era a resposta esperada. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu descontei 500 pontos de quem me falou que é uma DPF e falou que a ação buscava efetivamente a fazer prevalecer um preceito fundamental em face de um dispositivo legal que não se harmonizava com o texto da Constituição. Legal? Legal. Só que para mim o ponto mais importante, na verdade, era o ponto que distinguia a razão de eu utilizar a DPF e não a ADIM, que era o parâmetro ser anterior à Constituição Federal. Então, quem responde... Sim. Eu acho que a minha você não deve nem ter considerado. Porque eu achei assim, que tem por objetivo evitar ou reparar lesão e preceito fundamental decorrente da Constituição. Então, me manda um e-mail, Franciele, que eu vejo a sua com calma. Quem justificou como você está falando, aí eu já vejo assim que a gente terminar. Aí só que eu complementei algumas coisas, entendeu? Mas na minha prova eu acho que eu acertei só um mesmo. O resto eu errei tudo. Porque pelo jeito que você falou do preceito fundamental, que o senhor disse que considerou, então, justamente, eu vou ver com calma. Se você falou isso, eu vou considerar parcialmente. O que aconteceu? Então, e aí quem me disse, quem fundamentou nesse sentido, eu considerei aqui 1000 pontos. Eu coloquei assim, ó, tem por objetivo evitar ou reparar lesão e preceito fundamental decorrente da Constituição, se tratando um crime de ação livre, artigo 124, tendo nos artigos 126 e 128 seria o agente causador. Essa segunda parte eu não consideraria, mas a primeira parte seria, eu vou te atribuir, eu tenho que ver sua prova com calma, para ver o que eu considerei e não considerei dela. Lá, mas aí e-mail pedindo a devolutiva. Não, legal. Aí eu já dou uma olhada com calma para ela também. Tá ok, muito obrigada. Imagina. Então aqui, pessoal, eu acho que, sei lá, mais de 90% da sala não tirou 1.500, como eu disse para vocês. Por conta disso. Então, a 2 foi a questão que eu mais senti essa incidência de erros. A 4 foi uma questão mais complicadinha, mas a gente já vai chegar lá. Bom, pessoal, a 3 também é uma questão tranquila. Era uma questão também de sedimentação, de consolidação dos pontos mais elementares, assim, do começo dessa parte do conteúdo. Inconstitucionalidade formal ou material? A formal, a gente não pode esquecer que ela é a inconstitucionalidade que decorre da falha do processo legislativo. Uma falha de iniciativa, uma falha de votação, uma falha na etapa de sanção. Então, eu tenho um vício na tramitação do projeto de lei. Esse vício torna a minha lei formalmente inconstitucional, independentemente do seu conteúdo estar de acordo ou não com o texto da Constituição. Essa hipótese que eu tenho aqui não é. A hipótese que eu tenho aqui não é de um vício do processo legislativo. Eu tenho um vício de conteúdo. Eu tenho uma situação em que os artigos tais do Código Penal, eles são considerados, a aplicação deles em determinada hipótese é considerada inconstitucional. Então, aqui eu estou diante de constitucionalidade
Era basicamente isso. Tinha que me indicar. Quem colocou só material aqui, considerei os 500 pontos também, mesmo que sem mais explicações. Aí, pessoal, vem a 4. A 4, depois da 2, foi uma questão também que deixou muita gente com dúvida. E na 4, eu aceitei duas respostas possíveis, tá? Porque eu acabei reputando que as duas tinham a sua fundamentação, o seu valor, embora eu acredite em uma possibilidade. Primeiro, pessoal, eu perguntei qual é a técnica de decisão. Isso aqui foi objeto de muita dúvida. Só que muita gente mandou e-mail, muita gente mandou mensagem, professor, o que é isso? Sua pergunta não foi clara. O que você está falando? E aí eu falei para todo mundo, olha, veja o slide que fala de técnicas de decisão. Foi um ponto específico, a gente abordou isso aqui durante a aula. Quando o STF, no controle concentrado, ele declara inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, ele vai se valer de 3 possibilidades de decisão. Ele vai ou reduzir o texto, ou ele vai fazer com que aquele texto deixe de existir. A gente falou que o STF, nessa hipótese, ele age como legislador negativo. É como se ele pegasse uma borracha e tirasse o que está na lei. Então, é proibido aplicar o artigo tal da lei, o artigo tal da lei tal é inconstitucional, ele não pode mais ser aplicado. Então, até o vademecum de vocês vai vir com anotação, falando, olha, isso aqui não pode ser aplicado. Isso aqui, às vezes, é comum. Às vezes é comum. Isso aqui é mais comum. Então, vai dizer, olha, o artigo tal da lei tal não pode ter aplicação, porque é inconstitucional. É como se esse artigo tal da lei tal deixasse de existir. Foi isso que aconteceu nessa hipótese? O que eu tenho aqui? Eu tenho dispositivos do Código Penal. Deixa eu voltar lá. Que tratam do aborto. Ó, tem até aqui a menção à DPF. O STF julgou, declarou inconstitucional o crime de aborto? Não existe mais crime de aborto no Brasil? O STF fez esse artigo deixar de existir? Não. E aí que está a sutileza da resposta que eu esperava de vocês. Era vocês entenderem que isso não aconteceu. Que continua existindo crime de aborto. Normalmente. O que deixou de existir, pessoal? Deixou de existir a incidência do tipo penal, o aborto, dos tipos penais relativos ao aborto, em uma situação fática específica. Então, aqui, e essa é a minha leitura, o que acontece? Eu tenho crime de... Eu tenho crime de aborto. Ele vai estar aqui. Não. Ele se aplica a A, se aplica. Ele se aplica à situação B, se aplica. C, se aplica. Ele se aplica à situação seguinte, se aplica. Então, vamos supor que eu estou falando de aborto, por exemplo, a mãe gestante até... Isso aqui pode gerar confusão. Gestante no 9º mês. No Brasil, isso aí. Se ela tirar a vida desse feto, é aborto? É aborto. Um crime se aplica. Existem as hipóteses também no Código Penal. Sim, então aqui a gente vai pensar que não tem nenhuma possibilidade de excludente. A gestante, sei lá. Pessoal, eu estou sem criatividade. Qualquer hipótese em que eu vá ter uma mulher que tira a vida, que interrompe a gestação, tira a vida até uma coisa que já te coloca numa posição nesse debate. A mulher que interrompe a gestação. Ali onde você colocou na prova, em relação a aborto de fetos anencefalos. Sim, a gente vai chegar lá.
É o feto sem cérebro, que é o que está aqui, a prova de vocês. Aqui. Então, eu estou dando uma voltinha, mas eu vou chegar aqui. Essa voltinha está me confundindo tudo. Não, essa voltinha vai te ajudar. O que eu quero deixar claro, isso aqui a gente expôs um pouco em aula, mas eu não vou tentar não confundir. Eu tenho uma situação em que o tipo penal continua existindo. E ele sempre vai se aplicar às situações que ele estabelece. A lei sempre vai se aplicar às situações que ele estabelece. O que o STF fez, no entanto? Ele falou, olha, existe uma situação que quando essa lei se aplicar, ela vai ser inconstitucional. A lei é inconstitucional? A lei não é inconstitucional. Existe uma das aplicações dela que ganha contornos de inconstitucionalidade. Que é a situação do feto que não tem cérebro, cuja vida se evidencia praticamente inviável. Então, o que aconteceu? Qual que foi a técnica de decisão empregada pelo STF? Isso aqui eu expliquei para vocês, que isso aqui tem um nome. Isso aqui se chama, deixa eu até abrir o slide, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. É assim que eu vejo essa situação, eu, Guilherme. Eu dei para vocês um exemplo de uma ADIM em que o STF excluiu a limitação do teto previdenciário ao salário maternidade. Então, o teto previdenciário se aplica a todos os benefícios, mas a esse benefício não se aplica. Se o teto se aplica a esse benefício, é uma situação de inconstitucionalidade. Então, toda vez que eu tenho a manutenção da lei, a manutenção do meu objeto, e eu declaro inconstitucional apenas uma das possíveis aplicações dela, eu vou chamar isso de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Só que aí, pessoal, o que acontece? É assim, essa situação. Só que aí eu fui ver a própria forma com que está redigido o acórdão, e depois eu achei até alguns comentários de pessoas muito mais gabaritadas do que eu. Evidentemente eu não sou absolutamente nada gabaritado. E tem o pessoal que entende diferente. Tem o pessoal que fala que aqui teria acontecido uma outra técnica de decisão, que é a interpretação conforme a Constituição. A gente também viu na aula sobre técnicas de decisão que essa interpretação conforme ela é um pouco diferente, porque eu vou ter uma norma que tem vários sentidos, várias interpretações possíveis, só que aí eu só vou permitir a interpretação de acordo com a Constituição Federal. Então, seria... eu dei aquele exemplo para vocês durante a aula, mas eu tenho a norma... Aqui, deixa eu usar o verde de novo. Eu tenho aqui a norma que é combatida. Essa minha norma combatida, ela tem várias interpretações possíveis. Ou só duas, ou só três, que sejam. Só que aí o STF entende que essas interpretações possíveis são inconstitucionais. Deixa eu usar outra aqui. Inconstitucional, interpretação A. Inconstitucional, interpretação B. E aí seria possível que apenas a interpretação C valesse. Isso é a interpretação conforme a Constituição. Eu tenho uma norma de vários sentidos e eu excluo todos aqueles sentidos que não se harmonizam com a Constituição Federal.
Então, para alguns, foi isso que aconteceu. Eu tenho muita dificuldade em falar que foi isso que aconteceu nesse julgado, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu considerei as duas respostas. Quem falou interpretação conforme 1.500 pontos, quem falou declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, 1.500 pontos também. Aqui, eu só não considerei quem trouxe para mim que teria havido, por exemplo, uma declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. Não existiu redução de texto. Os artigos do Código Penal relativos ao aborto permanecem aqui normalmente. O aborto continua existindo e continua sendo crime em regra. O Supremo Tribunal Federal, na minha perspectiva, ele apenas limitou a incidência desse tipo penal em uma hipótese específica e, Professor, portanto, sim. a minha resposta é: eu posso falar para o senhor falar os pontos que eu errei? Uhum. Ó, eu tinha colocado assim: análise da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao aborto de fetos anencefalos, tomando por base os princípios e métodos utilizados, permite concluir, pelo acerto da supracidade corte, a mulher tem direito à autonomia e, consequentemente, à autodeterminação, tal como entende. Estaria errado por quê? O que você disse não está errado, o que você disse está certo. Só que você não me falou nem isso, nem isso. Porque eu te perguntei qual a técnica foi empregada. O conteúdo que você me falou está certo. Só que o conteúdo não atende ao enunciado. Então, assim, eu só prova com calma a partir do seu e-mail. Mas pelo que você está me falando, eu não devo ter considerado porque você não me disse qual técnica foi utilizada. Embora o que você tenha dito tá corretíssimo. Mas eu te perguntei qual a técnica foi utilizada. Então, aí você teria que pegar um dos elementos que a gente estudou, que seria um desses três, Então, e poderia falar ser meio certo. qual. Eu vou olhar com calma, Franciele. Pode Então, deixar que eu vou ver seria. com Porque calma. tem duas questões, então, que ficou assim. Eu vou olhar com bastante atenção a sua prova. Mas eu não, em regra, eu não considerei, tá? Porque eu te É, pergunto, qual é a técnica? Se você não me responde qual é a técnica, minha tendência é não atribuir ponto. E com isso eu sou bem chato com as respostas que atendam os enunciados. Mas aqui, pessoal, pelo que a gente conversou agora há pouco, espero ter ficado um pouco mais claro.
Quem falou que houve... Deixa eu deixar. Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. E quem falou em interpretação conforme a Constituição acertou 1.500 pontos sem problemas. E aí eu fiz quem falou declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, não considerei, e demais fundamentações, como sendo o seu caso, Franciele, eu vou dar uma olhada com calma aqui, para ver se é possível atribuir mais nota. Mas, pessoal, essa aqui é a prova de vocês. Basicamente, eram essas as respostas esperadas. Abaixa a última questão, por gentileza. Sim. Eu vou disponibilizar para vocês essa prova corrigida aqui. Para que vocês consigam ver também. Mas, bom, é isso, gente. Okay. Oi? Eu aproveitei e já mandei o e-mail para o senhor. Sim, eu já vou dar uma olhada. Da devolutiva. Tá bom? Pode deixar, eu vou dar uma olhada já agora. Porque na primeira prova do senhor eu fui muito bem. Você foi, eu lembro, você foi super bem na primeira prova. Nessa prova, o professor me pegou. Eu achei que eu ia bem, mas não foi. Não, eu vou dar uma olhada. Se eu não te dar uma resposta ainda hoje à noite, Francélia, no máximo amanhã cedinho eu te dou uma posição, tá? Não, tudo bem. Cedinho, assim, bem cedo. Mas pode deixar que eu vou dar uma olhada com a atenção necessária. Bom, pessoal, é isso. Bom, tomara que eu não fique de exame daí. Dedos cruzados. Amém, professor. Dedos cruzados. Bom, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês essa prova corrigida e esse vídeo também. Eu realmente estou com cara de cabelo zoado. Meu filho que ficou tudo a parede aqui atrás de mim agora, tá? A quarentena tá uma beleza. Já no terceiro mês, sei lá, de isolamento. Mas, bom, pessoal, o que a gente tinha como última conversa, pelo menos ao vivo, de constitucional era essa. Eu já falava isso há algum tempo, mas eu reforço. Eu acho que, apesar do contexto tão imprevisível, tão extraordinário, a gente conseguiu fazer um trabalho adequado, dadas as novas condições. A gente começou um semestre com tudo normal, aulas presenciais, de repente tudo se transformou, de repente as aulas eram online, de repente a gente não sabia quando ia voltar, se ia voltar, volta a semana que vem, não volta, e agora, e a prova, como é que vai ser a atividade. Ufa, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo isso com o mínimo possível de percalços. Acho que a gente conseguiu atender o conteúdo de vocês e também acho que a gente está encerrando o semestre sem grandes sobressaltos, sem nada de extraordinário no sentido de problemas que a gente possa ter tido nesse período. É evidente que estar em sala de aula agrada muito mais a maioria, mas dado esse cenário atual, acho que a gente vai ficar nessa, talvez até por mais um tempinho ainda. Vamos ver, a gente vai entrar de férias agora, vocês entram de férias, né? Eu vou ainda semana que vem corrigindo exame e segunda chamada, e aí em julho eu entro de férias. A gente deve voltar em agosto, acredito eu, talvez começo de agosto. Professor, aproveitando em relação ao exame, o senhor falou que provavelmente pode ser sobre o impeachment, e tem mais algum outro assunto? Eu não fiz a prova de vocês de exame ainda, Franciele. É possível. Eu vou pegar alguma coisa ou de executivo ou de legislativo. De um desses dois assuntos. O impeachment eu acho que é um tema legal de trabalhar. O executivo ou legislativo ou o impeachment? O impeachment é um ponto específico de executivo. Tudo bem. Mas o impeachment é possível que eu cobre alguma coisa nesse sentido. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Dedos cruzados, falei. Vamos ver o que é possível fazer. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela presença de vocês nesse último dia. Agora cheguei a falar com vocês uns 20 minutinhos só. A gente já está aqui, tem 40 e poucos minutos.
Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Boa semana para vocês, né? Terça-feira, boas férias. E foi um prazer, viu? Mais uma vez estar com vocês. Foi bom, repito, estou encerrando o semestre com sensação de satisfação, de dever cumprido, apesar de todas as mudanças. Então, acho que a gente conseguiu fazer o trabalho adequado, apesar de tudo isso que está acontecendo. E, bom, pessoal, precisando de mim, vocês sabem, vocês têm meu contato, eu sou super tranquilo, super acessível, falem comigo, ainda que não seja algo específico. Poxa, eu queria saber, poxa, quero fazer TCC em constitucional, fala comigo, estou à disposição de vocês, adoro trocar ideia a respeito, adoro ajudar. E contem comigo na caminhada de vocês, ainda que a gente eventualmente não consiga ter mais esse contato em uma disciplina minha, mas que a gente continue tendo contato em outras circunstâncias também, tá? Foi um prazer, uma boa noite para vocês e fico à disposição, tá? Tenha uma ótima semana, professor. Boa noite. Você Obrigada, também. Obrigado. Professor, foi um prazer. O senhor sempre adiantado. De todos os professores, sempre o primeiro a postar a prova, sempre o primeiro eu sou mais ansioso, viu? Então o problema é a ansiedade. Eu sou mais ansioso, tem que resolver tudo logo. Tá certo. Mas Tá bom, tá muito ótimo, obrigada. obrigado. Bom restante de semestre e boas férias para o senhor também. Perfeito, muito obrigado. Parabéns pelas notas, pela aprovação e até a próxima, tá? Obrigada, Tchau, professora. tchau. Tchau.